Bem-vindos ao nosso podcast da Virada Virtual IAD Unisc. Estamos aqui com a pró-reitora acadêmica, a professora Shana Medeiros, e eu, professor Rudimar Abreu, diretor de Ensino e Tecnologia Educacional, para falarmos sobre educação à distância. Vamos abordar como a educação à distância foi se constituindo aqui na nossa instituição e também sobre os cursos que nós temos atualmente aqui na Unisc. Professora Shana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Inicialmente, gostaria de abordar, como se deu, qual a importância da IAD no contexto atual? Como a gente poderia configurar essa nova modalidade que está hoje superando e se aproximando muito do número de alunos matriculados no Brasil do ensino presencial com a educação à distância? Qual é, então, esse contexto que nós temos hoje para a educação à distância aqui na nossa instituição? Olá, Rudimar. Olá, estudantes, professores. É um prazer estar aqui conversando sobre a modalidade do ensino à distância. De fato, já é uma modalidade que foi conquistando o seu espaço e hoje nós temos um cenário que 50% dos estudantes no Brasil estudam nessa modalidade, Rudimar? Então, na Unisc, como um conceito geral, o EAD ele visa ampliar o acesso dos estudantes para aqueles estudantes que, de alguma maneira, não conseguiam chegar fisicamente até a universidade, como barreiras. Ele passa a ser uma possibilidade real para um estudante realizar um ensino superior no Brasil. Então, nós, como universidade comunitária, que somos, conseguir alcançar formação a nível superior para toda essa comunidade de forma regional é muito importante, viabilizando então um diploma e uma profissão para essa comunidade. Claro, e isso também está relacionado com o nosso próprio objetivo institucional, como universidade comunitária, de estarmos nas comunidades. Então, o IAD, de uma certa forma, nos proporciona, por meio dos nossos polos, das nossas sedes da Unisc, Capão da Canoa, Sobradinho, Venâncio Aires e Montenegro, também estamos em outros territórios, para além do território aqui nosso de Santa Cruz da sede. E claro que para isso nós precisamos nos preparar. Então a gente tem toda uma história da educação à distância aqui na nossa instituição, já há muito tempo de estudos, de aprofundamento e de desenvolvimento de um ensino de qualidade. E para isso, então, nós desenvolvemos determinados diferenciais dos nossos cursos à distância, que hoje temos, obviamente, uma concorrência grande de cursos, mas também de nós entendemos quais são os diferenciais dos nossos cursos à distância aqui na nossa instituição. Vamos abordar um pouquinho como a gente observa, identifica e, de uma certa forma, até evidenciam esses diferenciais do ensino à distância aqui na nossa instituição. Rude, de fato, qualquer curso superior, nós temos uma preocupação constante, uma preocupação dinâmica em garantir a qualidade, em garantir os recursos para que esse estudante, que é protagonista do seu desenvolvimento, do seu planejamento, consiga alcançar, desenvolver as habilidades e as competências necessárias para a sua formação. Então, enquanto universidade, eu destacaria a qualidade acadêmica e a nossa inovação metodológica, a partir de todo esse recurso tecnológico que hoje nos está disponível, nós conseguimos evoluir, avançar na qualidade dos cursos EAD. Claro, porque algo que nos diferencia muito é que, obviamente, o ensino é à distância, mas a aprendizagem não se dá por meio à distância, se dá quando se aproximam, quando nós temos uma interação e mediação. E os nossos cursos à distância, eles propiciam por meio, ou seja, do atendimento do professor, ou por meio do atendimento da nossa tutoria, por meio dos materiais didáticos, essa aproximação entre, obviamente, teoria e prática. Então, isso também entendo que contribui muito para o desenvolvimento dos nossos cursos à distância e o diferencial que eles passam a ter. Isso, os recursos, eles são o meio
para que tudo seja, né, implementado. No entanto, tu destacaste uma questão bem importante, que são os recursos humanos, né? Os nossos professores, eles recebem treinamentos, capacitações, se desenvolvem, né, para poder atuar nessa nova modalidade que exige, né, novas metodologias e exige um comportamento diferente para poder alcançar esse estudante que muitas vezes, né, está muito remotamente, que está bem afastado, e a gente precisa trazer ele para ele fazer esse autodesenvolvimento e esse planejamento da sua carreira. Claro, porque os nossos professores, juntamente com a equipe de tutores e toda a equipe, né, multidisciplinar que trabalha junto na produção de materiais, enfim, são fundamentais e são protagonistas em toda essa questão do desenvolvimento de um ensino de qualidade, né? Precisamos garantir que esse estudante que está lá, né, na sua residência, em outro local, em outro município, em outro estado, muitas vezes, ele se sinta acolhido e ele se sinta pertencente à nossa universidade. Então, é muito importante essa qualificação, né? Por isso que a gente precisa, além dos professores, contar com uma equipe qualificada de tutores, né, de profissionais técnicos que possam, de alguma forma, conduzir isso e que a gente não perca esse estudante. Exato. Eu sempre penso isso, né, que a educação à distância, ela se dá no coletivo, né, enquanto o ensino presencial, muitas vezes é o professor, né, de uma forma individual, no seu processo didático-pedagógico em sala de aula. Na educação à distância ocorre justamente ao contrário. É um grupo, né, que se prepara e que se organiza justamente para dar conta do ensino do estudante, né. Isso revela, muitas vezes, até mesmo por que muitas vezes a qualidade do ensino superior passa a ser até superior ao do ensino presencial, porque trabalha com outras competências e também tem toda uma equipe de apoio, né? É bem interessante pensar sobre isso. E também, né, Rude, tem todo um planejamento prévio que para a gente poder garantir a qualidade, que a gente possa oferecer um bom curso e uma boa formação para esse estudante, existe toda uma dinâmica por trás, como tu falaste, né, que é o planejamento prévio. Então, isso qualifica, isso enriquece o momento, né, da aula, que vai ser uma aula assíncrona, né? Claro, e na educação à distância não existe improviso, o professor não consegue improvisar. No ensino presencial, obviamente, ele não improvisa, não deveria improvisar, mas ele chega em sala de aula e ele garante ali o trabalho. E na educação à distância, todo o planejamento acontece antes da aula, né? Então, é um fator bem importante. E quais seriam os nossos desafios e as soluções hoje que a Unisc tem encontrado para a educação à distância? Podemos pensar quais seria um desafio de nós ampliarmos essa qualidade, ampliarmos ainda mais essa interação com os estudantes. Eu destacaria que um grande desafio, como a gente falou, que esse estudante está remoto, né, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa se apropriar, né, tanto da metodologia quanto das ferramentas. Então, a gente precisa tocar e conduzir esse estudante. Então, esse engajamento, para ele ter a continuidade, para ele poder visar a sua formação, é o maior desafio, né? Claro que a gente tem recursos para conseguir alcançar esse estudante, mas é um grande desafio. Claro, e a tecnologia justamente ela serve para garantir, de uma certa forma, isso, né? Tanto no trabalho hoje que os tutores fazem de acompanhamento, de frequência, de realização de atividades por meio de tecnologia. Uma chamadinha. Exato, né? para fazer com que o estudante esteja engajado, né, e pleno no seu ensino, como também por meio dos recursos metodológicos, né. Hoje é importante destacar assim, como a tecnologia está muito aliada à questão da educação à distância, por meio dos laboratórios virtuais, por meio das plataformas, né, da sala virtual que o aluno tem, que de uma certa forma representa o que seria a sala de aula física. Então hoje a tecnologia também ela contribui muito e para nós hoje tem sido um desafio, né, no sentido de estarmos conectados a isso, estarmos atualizados, estarmos, né, também trabalhando e ofertando um ensino que responda
a todos esses avanços tecnológicos, né? Que não desmotive o estudante, né? Então, é bem importante estar toda hora conectado, de fato, tempo integral, para que a gente possa estar acompanhando a evolução e o desenvolvimento desse estudante. Exato. E também para nós é importante que a partir do próximo ano a educação à distância passa também por toda uma organização aqui uma nova organização da nossa instituição, né, com os processos todos desenvolvidos e sendo vivenciados aqui pelas nossas equipes, né. Eu acredito, Rudi, que a gente já tem, né, enquanto Unisc, um grande know-how, né, do nosso modelo de formação à distância. Então, agora, como tu falou, a gente vai avançando, né, qualificando, ajustando esse processo para garantir essa qualidade, né, buscando o quê? Buscando currículos mais dinâmicos, mais inovadores, com todo esse arsenal tecnológico e recursos em que a gente já investiu com professores, tutores e a equipe. E é justamente isso, né? Porque hoje nós temos um perfil de um aluno presencial, mas também um perfil deste aluno à distância, né? Que exige uma flexibilidade maior, que ele, enfim, reconhece e verifica um outro ritmo de aprendizagem. De fato, é um aluno que está longe, mas que por vezes, às vezes está mais perto, né? Tempo integral conosco aqui, e sim, é um aluno que nos remete a todo esse cuidado que a gente precisa quando a gente fala num curso EAD. Então, dentro da Unisc, esse conjunto de critérios e de métodos, né, que a gente já desenvolveu, eles fazem toda a diferença na formação. Correto. E uma diferença assim também que é importante destacar é a maneira como se configuram os nossos cursos à distância, né? Todos eles se organizam em termos de módulos. Cada módulo eles possuem 2 disciplinas e sempre tem um projeto integrador. É verdade. E esse projeto integrador, que, como diria o nosso ex-pró-reitor Rolf, né, que é a cereja do bolo, ou seja, que é o que faz essa ponte, a articulação entre a teoria e prática, entre o que eu estudei e como eu vou aplicar, né? Então, isso é um diferencial que até mesmo alguns cursos nossos presenciais não fazem. E a gente hoje tem trabalhado muito nas reformulações curriculares para garantir essa aproximação teoria e prática. Uma boa prática, né, que a gente pode levar do EAD para os cursos presenciais, exatamente, com certeza. Exatamente. E alguma questão assim referente à inovação e o futuro nosso na instituição quanto à educação à distância? Hoje fala-se muito nessa questão híbrida, né? Daqui a pouco nós não vamos ter um formato tão definido presencial, nem tão definido à distância, mas um formato que mescle, que aproxime e que tenha momentos presenciais, momentos à distância. O que nós estamos hoje planejando e pensando sobre isso em termos de inovação e futuro? De fato, uma tendência, né, Rudi, até de parecer, junto ao MEC, de criar um modelo de curso, por exemplo, híbrido, justamente por quê? Porque esse modelo, ele funciona, né? Nós já temos essa experimentação, como a gente falou, dos cursos presenciais, que tem uma certa carga horária à distância, e, por outro lado, dos cursos EAD, que tem uma certa presencialidade, como tu falaste, nos projetos integradores. Então, essa mescla, né, ela tem mostrado resultados muito positivos para os nossos estudantes. Então, sim, se validar currículos híbridos, né, é uma expectativa, e eu também diria, né, na questão da formação desse estudante, porque as demandas no mercado, a empregabilidade, né, também essas novas possibilidades vão surgindo, né, conforme o mercado vai recrutando. Então, a partir do EAD, né, nós poderíamos sugerir, por exemplo, trajetórias mais personalizadas, onde o próprio estudante, né, conseguisse ir se encaminhando para a sua formação. E eu penso em que é aproveitar e pensar o que funciona muito bem no presencial e o que funciona muito bem no EAD. Né? Então, que essa integração entre, digamos,
os dois êxitos, né? Os dois polos que nessa perspectiva do que funciona e que acontece bem, a gente poderia nascer um híbrido aí com uma outra perspectiva de tempo e espaço de aprendizagem, né? De uma forma que o estudante possa, enfim, ter uma flexibilidade maior, ter uma customização, muitas vezes até da sua formação, né? Hoje, os cursos, eles tratam de uma mesma maneira todas as pessoas, né? E a gente sabe que as pessoas têm trajetórias diferentes, compreensões diferentes, tempos diferentes de aprendizagem. Então, essa questão híbrida ajudaria o professor a fazer um pouco mais essa personalização do ensino, atendendo, né, até o aluno, muitas vezes com dificuldade, o aluno de inclusão, o aluno que já tem um conhecimento prévio sobre isso. Então, o aluno que já tem, né, uma trajetória já definida. Exatamente. Né? Então, hoje, é uma questão hoje, assim, a se pensar na nosso ensino superior, que todos são tratados de uma mesma forma, né? Dentro de um currículo que todos passam a estudar da mesma maneira. Eu vejo que essa perspectiva futura, pelo que temos lido e tem nos apresentado, assim, esses estudos, nós estaríamos caminhando rumo a uma questão híbrida e de um atendimento mais personalizado do nosso estudante, né? E como encerramento, o que nós podemos deixar como perspectiva? Pois é, Rudy, comecei falando, né, da realidade e, de fato, ela impacta, né? Hoje nós temos 50% dos estudantes do ensino superior cursando EAD. Então, ela não é uma alternativa, e sim uma realidade, né? E uma oportunidade, principalmente uma oportunidade para o ensino superior, para as pessoas alcançarem um ensino superior de qualidade, mais flexível, que seja no tempo, né, e no modelo individualizado, mas que requer todos os recursos tecnológicos para garantir a qualidade acadêmica dessa formação. Então, eu traria esse principal destaque, né, e falando assim, então, dessa necessidade de fomentar, né, e de ampliar as possibilidades para o ensino à distância. Tá bem, então para nós, encerrando, né, é importante termos que ser a nossa pró-reitora, que é acadêmica, de uma certa forma também comprometida com o ensino de qualidade e que o EAD continue mostrando que é possível aprender como uma modalidade que tem transformado o país, assim, chegando a regiões, um país como o nosso, com dimensões continentais. A educação à distância é algo necessário, né? Porque desse modo nós vamos estar democratizando o nosso ensino superior. Então agradeço a participação da professora Shana. Encerramos aqui o nosso podcast com, digamos, essa mensagem, né? Que a nossa instituição tem contribuído e muito com a modalidade e pelos processos de avaliação que nós constantemente somos submetidos pelo Ministério da Educação, tem evidenciado a qualidade dos nossos cursos à distância aqui na Unisc.